Bom dia, boa tarde, boa noite, bom! Hoje eu vim falar de um livro que eu li recentemente e de certa forma me surpreendeu. Por quê? Primeiro porque eu não estava esperando ler o que eu li quando eu fui dar uma lida na sinopse. Segundo, porque eu também não esperava me envolver da forma que eu me envolvi. E eu vou falar um pouco sobre isso rapidinho aqui, mais como uma dica, tentando despertar esse interesse em você. Eu tô falando do romance de estreia de Emma Cline, As Garotas, né? Publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Essa capa é tão bonita, gente. Aqui nós vamos lá pra Califórnia, no verão de 1960, e nós vamos conhecer a Ivy, que é a protagonista deste livro. Ivy tem, digamos, aquela vida privilegiada, embora ela tenha uma relação um tanto complicada com a mãe, porque a mãe é um tanto negligente. Ivy meio que tem o que ela quer e ela tem amizades e etc. Aos poucos a gente vê o quanto a vida dela é vazia nos olhos dela. Tanto que a primeira coisa que vai enfeitiçá-la e dar algum sentido pra toda essa curiosidade dela é o encontro que ela tem pela primeira vez no parque com 3 garotas. Ela não exatamente interage com essas garotas, mas ela se sente atraída. Ela percebe que são 3 garotas diferentes, completamente opostas da realidade dela, com roupas maltrapilhas, jeitos extremamente espontâneos, e ela não é nada disso. A Ivy meio que vive também na sombra da sua melhor amiga, né? E tudo que ela conhece, ela meio que conhece por conta dela e por conta do que a melhor amiga vai introduzindo. Mas a Ivy mesmo é uma garota muito tímida. Então ela já se sente fascinada ao ver aquelas garotas despreocupadas, vivendo a vida assim com pouco, mas de uma forma um tanto intensa. E aí, quando ela reencontra uma delas, ela acaba se envolvendo um pouco mais, e ela vai indo atrás, e uma das garotas especificamente chama a atenção dela. E aí o que acontece? Essa garota que a Ivy conhece é nada mais nada menos que a Suzanne, que foi uma das garotas seguidoras lá do assassino Charles Manson. A maior parte do cenário é o rancho, e lá nós vamos conhecer algumas figuras que fizeram parte dessa realidade. Então, assim, por que eu recomendo este livro, né? Embora ele não tenha sido meu preferido, assim, nesse mês, ele foi uma leitura interessante, não só por conta deste cenário, desse contexto, mas também por como a protagonista se encaixa aqui e qual é o conflito e o choque de realidades, de perspectivas. A Ivy, ela tem 14 anos, então ela vai muito pela onda, ela não consegue compreender as coisas de início. Só que o interessante deste livro é que é em primeira pessoa a narrativa, pode ser um pouco cansativo, porém essa primeira pessoa que está narrando é a Ivy do futuro. Então, quando ela faz essa retrospectiva de como foi quando ela conheceu a Suzanne, ela explica pra gente o que de fato tinha de intenção em determinados atos, em determinadas iniciativas do grupo lá do Charles Manson. Não é um livro bobo, você não se sente assim enganado, né? Às vezes a gente tá lendo e percebe, tá, eu sei por que eles estão fazendo isso. Isso aqui é malícia pura. E ela também sabe, né? Então ela conta. Ela só conta, assim, que naquela época ela não percebia que era aquilo. Além disso, a escrita da Emma Cline foi muito, muito envolvente nesse aspecto. Acho que ela pegou detalhes certeiros pra trazer essa atmosfera decadente da vida da Ivy. E eu digo decadente não só num sentido estético, mas num sentido de não ter sentido, ou então de ser tão vazio que ela acaba se entregando, ela não questiona. Eu achei que a realidade foi colocada de uma forma bem realista, inclusive pelos detalhes descritos, tanto nas roupas, quanto nos gestos, quanto nas atitudes. Às vezes dá a impressão de que é um pouco lenta a leitura, porém que é algo que é passageiro, uma impressão passageira. Opa, passou e já foi. De personagens, bom, nós conhecemos vários personagens, né? Alguns a gente gosta, outros não. Eu acho que não teve nenhum personagem gratuito aqui, acho que todos eles tiveram um efeito interessante no livro, inclusive na vida da Ivy, os contrastes do amadurecimento ou não dela. E também um livro bastante denso. A leitura foi densa e o tema, como é abordado, também é denso. A Ivy, ela vai descobrindo coisas de si mesma, interesses, inclusive voltados para a orientação sexual dela, o que é interessante, né? Questionamentos acerca de conceitos, de o que é viver, de o que é aquilo que está sendo vendido como o que é viver. Então,
algumas coisas nas entrelinhas, outras bem escrachadas, enfim, né? Tá aí, fica a dica. Eu acho que é uma leitura que pode ser prazerosa pra muita gente, mas eu acho que esse livro não é pra qualquer pessoa. Não recomendaria pra qualquer pessoa. Então, assim, tentei ser bem sincera. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Se quiser comprar esse livro, tem o link aqui da Amazon, né? Se você quiser ajudar aí o canal, pode comprar por ele. E se você já leu, me fala aí o que você achou, eu gostaria muito de saber, certo? Então, desejo ótimas leituras.